empreendedorismo, diversidade, superação e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao Empúria Podcast. Carol, na sua estadia em Portugal, você trabalhou por quanto tempo? Trabalhei 6 meses. De quê? Então, tudo. Então, boa. Mas trabalhei de tudo. fala o que Porque você foi trabalhou então nos 6 meses? Lá era um gastrobar. De dia era restaurante e à noite tiravam-se as mesas, né? E a gente arrumava, virava bar. Eu trabalhei lá, comecei como atendente, sabe? Eu fazia... anotava pedido, normal, atendia. E depois aí eu fui crescendo lá dentro. Comecei a ficar responsável por escalar os freelancers, treinar a galera que estava vindo. E assim eu comecei assim, a ficar como gerente, porque o dono mesmo do Darcos, ele ficava na Espanha. Então, como eu já era mais antiga ali, porque tinha essa rotatividade justamente... Muito grande. Restaurante é assim. Pelo trabalho ser muito puxado, ninguém ficava. E eu precisava, eu ficava. Aí, acabei tendo essa troca com ele maior, então eu acabei ficando responsável pela equipe, Assumindo a gerência. A gerência, só não foi... você é gerente. Sim. Entendeu? Mas era gerência, eu fiquei responsável por tudo. Top. Uma pergunta importante também. Você tinha documento para trabalhar? Não. Bom, coisas de Europa, tá? Você acaba sendo responsável, trabalha, ganha dinheiro. Ganha. Mas ela não tinha documento. Então, para você que tá pensando em viajar, mas eu não tenho documento. Não é realmente. empecilho. Como? Não é um empecilho. Não é empecilho. Para arrumar um trabalho, né? Tem outras questões aí, né? Que um documento faz, sim, diferença. Em relação à saúde, né? Seguro-saúde, dá uma diferença, mas... Benefícios no trabalho. Benefícios, você não tem para quem reclamar. Vou reclamar para quem? Trabalho humano. 16 horas por dia, não tem como reclamar. Não tem como. Mas dá para trabalhar. Dá para trabalhar e fazer dinheiro. Tá, e como é que você chegou nesse lugar? Então, eu tava num relacionamento, né? E... No caso, ele foi para Portugal e a família dele recebeu a gente lá e tudo mais. E aí eu fiquei morando lá, fui junto com ele. Como é que você chegou no trabalho? Como é que tu arrumou? Indicação. Foi indicação de uma tia dele que me arrumou esse emprego e aí foi essa entrevista tudo lá e já comecei no mesmo dia. Bom, vem aí, vamos começar. Vamos começar. Aí tu fez um teste, não, não era nem teste, era começa e pronto. Começa, a gente precisa de alguém, vai começar hoje, tá pronto? Eu tô. Boa. Tá precisando, a gente tá sempre pronto. Já foi, claro. É isso. E daí, mas você já tava lá há quanto tempo, quando você arrumou esse trabalho? Mas uns 6 meses também. Você já tava lá uns 6? Eu não consegui emprego, porque aonde... Ainda tem esse fator, a Europa, a gente é muito grande, não é só o que você vê. Vou pra França. Você só vê ali na televisão Paris, você só vê aquela... Mas é, assim, muito rural, digamos assim. Aonde eu morava era um lugar de muita dificuldade. Eu morava em Covelo do Monte. Sim. Só para eu chegar numa cidade que não era a maior cidade de Portugal, era muito trabalho, era um trajeto grande e que, assim, só de carro. E demorado. Então, para eu conseguir um trabalho na cidade, demorou. Justamente por conta dessa dificuldade. E por conta de temporada também? Porque na Espanha... na Espanha você também consegue... Você tem essa dificuldade por causa do documento e tudo mais. Mas você consegue trabalhar. Mas eu morei num lugar onde tem trabalho, mas em alta temporada. Em baixa temporada já tem muito menos. Não, você eu comecei um pouco depois das festas de junho, que é o verão, né? Quando fica... Qual mês, mais ou menos? Comecei acho que de julho para agosto, foi no final do mês que eu peguei. Não, mas então você começou no auge ainda de Europa. Você morou lá 1 ano? 1 ano e 1 mês. Só essa vez? Só essa vez. Boa. Cara, então eu tenho experiência ali, eu já morei 3 anos, né? Fora também, já tinha morado 6 meses na Itália. Você começou a trabalhar na melhor época, tá? Porque final de julho, ainda não tá no final do verão, mas tá no auge do verão. Mas, por exemplo, a cidade onde eu morei era uma cidade bem turística, né? Mas o pessoal, final de junho, já tava voltando pra França. Então, já tava as diminuindo festas bastante. de junho, Quando chega assim, final de julho, tem um público grande ainda na cidade, mas não é tão grande quanto junho. Sim, então já era aquela queda, já não tinha aquele movimento tão grande. Final. E o principal turismo lá era o francês? Era. Como lá onde que eu trabalhei também. Os franceses, geralmente na Europa, tem um movimento, né? A galera do norte desce porque no sul é mais barato as coisas.
Então, a galera da França, da Inglaterra, os ingleses vêm muito também, na Espanha pelo menos. Os alemães vêm para a Espanha, para Portugal, porque o custo é mais barato. E os imigrantes também, a galera de Portugal que sai, né, para trabalhar na França, para trabalhar na Espanha, porque é melhor remunerado, e volta para passar as férias com a família. Então, e a gente, brasileiro, tá ali trabalhando. É isso aí. É servindo. Servir sempre é o caminho. Sim. Mas... Cara, isso é muito bom. Eu queria passar isso, Carol, com você, que teve experiência, eu vou passar a minha aqui também. Pra você, cara, que tá pensando em ir pra Europa, qualquer país da Europa, tem uma onda de brasileiros querendo ir pra Portugal. Porque Portugal é maravilhoso. Cara, realmente Portugal é um local muito mais seguro que aqui. Muito mais seguro. Tem seus benefícios, tá? O euro é uma moeda muito mais forte. Sim. Eu morei na Espanha também, que é muito parecido com Portugal. Financeiramente falando, a Espanha ainda é melhor do que Portugal. Muito. Ainda tá acima. Mas essa experiência que eu tenho fora me provou que se você quer ir para fora do país, para ter essa experiência, para aprender uma cultura nova, para aprender uma profissão nova, porque eu também fui garçom e eu não tinha essa experiência. Para aprender é muito bom e você pode gostar. Mas se você vai para fora do país esperando que você vai ficar rico e que o Brasil é muito ruim e que fora do Brasil tudo funciona, não vá. Não vai, porque você vai se decepcionar. Então, assista esse podcast. Eu vou fazer algumas... A próxima pergunta é bem dinâmica nesse ponto. Vai te ajudar bastante aí nesse tema. E depois nós vamos avançar ali pro empreendedorismo. Mas vale voltar e escutar a experiência da Carol. Voltar e escutar o que eu tô falando. Para te ajudar na tomada de decisão. Tá bom? E talvez até no motivo que você vai para fora. Uhum. Tá? Porque isso não é para te desencorajar. Não é para te desmotivar. Mas sim para te... preparar. Isso aí, para te dar real. Cara, olha só. Muda teus planos se tu tá pensando em ficar milionário, se tu tá pensando em ficar rico. Vai com o pé no chão. Vai entendendo que lá também você tem a questão do racismo, que é muito forte. Tem a questão da falta de oportunidade. Se for mulher, então... é muito forte. É um assédio muito grande. Você é brasileira. Então... tem que ir isso eu não passei. Então, já se preparem para isso também. Não é para aceitar, mas sim para se preparar. Então, vamos começar nessa primeira aqui. Pontos negativos que você não sabia antes de ir. Negativo que você não sabia antes de ir. Então, justamente essa questão do assédio, eu até imaginei que fosse acontecer alguma coisa, mas eu não tinha a dimensão do que seria. A dificuldade de trabalhar, porque quando eu estava para ir, né? Lá é fácil de arrumar emprego, você vai arrumar um emprego, você vai conseguir trabalhar 6 meses dentro de casa, sem conseguir um emprego. Então, assim, a pessoa acha que vai chegar já arrumando emprego. Não, é bom estruturar a sua ida antes de ir, né? Não, sim. Eu fui completamente despreparada, eu era muito nova, entendeu? Então, eu fui muito despreparada, fiquei lá esperando emprego, e não é assim, se você ficar esperando, não vai conseguir. Então, acho que o ponto negativo é o jeito deles, né? Que eles são um pouco diferentes. Aqui no Brasil a gente é muito caloroso, muito simpático. A gente acolhe as pessoas e em Portugal não é assim. É cada um por si, já é uma coisa mais diferente. A cultura europeia, né? Então isso a gente estranha, mas não é algo que seja assim ruim. E essa questão mesmo do assédio, de arrumar um emprego que a gente acha que vai ser maravilhoso e fácil, não é. Acho que o choque de realidade foi esse. Empreendedorismo, diversidade, superação e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao Empúria Podcast.